Um dia especial para você que começou o dia enfrentando a greve da CPTM, hein? Cenas impressionantes agora na tela da Band, no Bora Brasil com o Joel da Atena, com o sistema Paese acionado para dar conta dos passageiros que não entraram nos trens. É claro que tem mais passageiro do que ônibus. Sabe aquela cena de que o ônibus já está super lotado e ainda tem algumas pessoas tentando entrar no ônibus e aquele que está atrás do que não entrou empurra essa pessoa, mas não cabe mais. Mas empurra. Essa é a cena. Essa é a cena que a gente tem nesta manhã na cidade de São Paulo por causa da greve dos trens da CPTM. E aí, eu queria começar o Jornal Gente hoje falando sobre dois assuntos relativos à vacina, que se interligam com tudo que está acontecendo no fim das contas. As duas maiores cidades do país ontem fizeram anúncios diferentes em relação aos próximos passos da cobertura vacinal e da aplicação de doses nas suas populações, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro disse o seguinte: já me preparo, segundo o prefeito, para aplicar a terceira dose da vacina em idosos agora em setembro. São Paulo disse o seguinte, o prefeito Ricardo Nunes ontem de manhã: teremos passaporte vacinal em São Paulo. Ó, prefeito, mas como, prefeito? Em eventos, em shows, em estádios e bares e restaurantes, prefeito. Também. Isso foi anunciado dessa forma ontem de manhã. E aí, na sequência, o secretário estadual de saúde, Edson Aparecido, veio a público e falou o seguinte: olha, não é bem isso. O passaporte vacinal em São Paulo será opcional no comércio e obrigatório apenas para eventos. O município de São Paulo vai adotar o passaporte da vacina apenas para aqueles eventos que ainda não estão permitidos na cidade, que são os jogos de futebol, os congressos, as feiras e também os shows. As questões que hoje já funcionam na cidade normalmente, com bares, restaurantes, shopping centers, teatros, isso não há nenhuma necessidade. Bem, os países que adotaram passaporte vacinal são muitos, quase todos na Comunidade Europeia. Na Comunidade Europeia, quase todos os países adotaram algum tipo de limitação de acesso dos seus cidadãos a alguns serviços para incentivar as pessoas a se vacinarem. E esse é o ponto. Olha, na Europa, mais de 300 milhões, lá é chamado de passaporte vacinal, não é? Já foram emitidos 300 milhões de passaportes vacinais, exigidos para acessos a shows, espetáculos, eventos, casamentos, bares ou piscinas. Cada país ali com a sua regra própria. Para que serve isso aqui? Para incentivar as pessoas que ainda relutam em tomar a vacina a tomá-la. Porque não vão poder ir ao restaurante que gostam, não vão poder entrar em determinado lugar, em alguns casos não vão poder ir ao trabalho. E isso a gente viu acontecer nos Estados Unidos, com grandes conglomerados dizendo o seguinte: funcionário aqui, a partir de setembro, só entra se tiver vacinado. Senão, é melhor procurar outra ocupação. São formas dos governos e da própria sociedade pressionar pela vacinação. Bem, se a Prefeitura de São Paulo anuncia que em São Paulo a vacinação chegou a 100 e tantos %, fala, mas como? Porque vieram pessoas de fora de São Paulo se vacinar aqui também. Por isso a gente aplicou mais vacinas do que o público-alvo. A prefeitura está dizendo que a cobertura vacinal aqui da Covid foi praticamente 100%. E olha, deve ter sido bem perto disso mesmo, porque o brasileiro aderiu à vacinação de uma forma muito, muito interessante. Então, para que vai servir esse passaporte vacinal? E simplesmente em eventos. Qual é a vantagem? Que vantagem Maria leva? A não ser passar ali para o comércio, para o dono da loja, para o dono do bar, a missão de ficar verificando o passaporte de vacina ou ensinando os seus frequentadores a usar o QR Code. Gente, e aí quando a gente olha essa cena do transporte superlotado em São Paulo, superlotado. E aí quando você pensa em superlotado, você põe um super a mais, que é o que está acontecendo nessa manhã. A gente se pergunta, não é? Do que adianta ter passaporte vacinal para entrar numa feira, numa exposição? Sendo que essa aqui é a vida real. No Rio de Janeiro, o prefeito diz que quer começar a vacinação da terceira dose para idosos agora.
E aí é o seguinte, é mais uma cartada política. Por quê? Porque a gente tem que ter regras para vacinação no país, regras gerais, que valham para todos, para o Rio, para São Paulo, para as capitais do Nordeste, para as pequenas cidades do interior do país, para todos. Não tem sentido que uma cidade comece uma fase importante da vacinação antes que outras. E com que motivo? Com que justificativa? Se houver e isso for provado, é diferente. Mas simplesmente para a geração de fato político... e ainda tem gente que quer criar fato político em cima da pandemia, né? E não só em cima dela. Por falar em fato político, 8h06, Cláudio Humberto, direto de Brasília.